E hoje tem a estreia do nosso quadro de Direito de Família com a advogada Fabiola Fortes. O tema é o divórcio. Entre os anos de 2020 e 2021, foi registrado um número recorde de divórcios no Brasil e também no mundo. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito dos relacionamentos amorosos durante a pandemia, em tempos de pandemia, porque ainda estamos, na pandemia, eu converso com a advogada especialista em direito de família, a doutora Fabiola Fortes. É um prazer poder te receber aqui no Sinta-se Bem e falar sobre esse tema que deu o que falar, na verdade, porque houve muito esse aumento, de divórcios durante a pandemia, e foi falado que a questão foi o relacionamento excessivo, posso dizer assim, porque as pessoas passaram a conviver 24 horas, principalmente ali naqueles primeiros meses da pandemia, e as pessoas não estavam acostumadas, com essa convivência exacerbada. Essa foi a razão, realmente, desse aumento de divórcios, ou tem outras cocitas por aí? Sempre tem. Mas é um prazer estar de novo no Sinta-se Bem. E acho importante a gente conversar sobre essa mudança que aconteceu, nas relações em geral. Eu acho que a pandemia ela dividiu as relações em dois momentos. Num primeiro momento houve uma aproximação excessiva, então às vezes casais que não eram casados, que eram namorados, mas aí em tempos de pandemia, a restrição obrigando a convivência, um acabava ficando na casa do outro, então muitas uniões estáveis nasceram na pandemia, e em contrapartida, nós tivemos um aumento de 82% no número de divórcios. Então, nossa, 82 é muito expressivo. Muito expressivo. Então, o que a gente observa? Ao mesmo tempo que a pandemia fez nascer muitas relações, muitas uniões nasceram nesse momento e em virtude da pandemia, muitos casamentos também terminaram em razão da pandemia e justamente como tu falaste, em razão desta convivência muito estreita, Porque as pessoas passaram a trabalhar home office, as crianças passaram a assistir a aula online, então essas 24 horas por dia, que não aconteciam antes. Não aconteciam antes. Então, assim, tu pensa que antes tu tava num casamento um pouco desgastado, com uma discussão, um desentendimento, uma coisa às vezes mais sutil, às vezes uma bobagem, mas que no outro dia de manhã tu levanta, vai trabalhar, vai levar teu filho na escola e a vida segue, a vida anda e tu dilui o teu pensamento e às vezes a maioria das pessoas até esquece, releva, passa por cima. Ao passo que se tu tá em casa, com as crianças em casa, com o teu cônjuge em casa, todo mundo, o cachorro, esses dias eu ainda vi um colega que brincou, e aliado a isso tudo, tu ainda tem que ouvir a briga dos vizinhos. Então, assim, as pessoas ficaram muito restritas, esse excesso de convivência, essa restrição de vínculos sociais, de amizade, de programação, de tu ter um respiro, Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que os problemas, que às vezes eram contornáveis, virassem insuportáveis, Então, houve sim um aumento bastante expressivo no número de divórcios, muitos casamentos terminaram, às vezes algumas pessoas deram uma segurada, No início de pandemia eram muitas consultas, Consultas sobre como proceder para fazer um divórcio, como é que acontece, como é que desenrola, como é que desenvolve. Vou esperar para ver o que acontece. Como a pandemia se estendeu, algumas pessoas não suportaram mais. Então, esse gatilho, ele houve e aí houve esse aumento. Essa questão da convivência extrema, 24 horas que a pandemia trouxe pra gente de uma hora para outra, o que mais leva os casais ao divórcio? A gente fala muito em questão de traição, divórcio, a primeira coisa que vem à cabeça, Traiu, separou. Mas tem outras questões que levam também, que às vezes são mais até importantes, do tipo questão financeira, eu ia... que às vezes
mexe muito com a relação? Eu ia te dizer assim, o que a gente observa, né? Eu tenho 25 anos de advocacia familista, então eu já vi muita coisa. Se a gente fosse peneirar, eu te diria que depois de peneirar, claro, N situações, né? Mas principalmente a infidelidade e uma crise financeira. São duas situações que são determinantes para um casamento explodir, né? A infidelidade, muitas pessoas até dizem assim, olha, vou tentar superar, vou tentar relevar, vou tentar, né? Algumas pessoas conseguem perdoar, botar uma pedra no assunto e seguir a vida, e outras pessoas não conseguem lidar com isso. E aí o que acontece? Todos os dias tem uma pequena farpa, sabe? Uma pequena troca, uma rusga, e aí quebra, né? E isso depende muito do casal, depende muito do temperamento das pessoas, depende muito. Um relacionamento. E existe uma série de situações, né, que são orbitais e que às vezes a infidelidade ela fica diluída, né? Se tu tem outros interesses, filhos muito pequenos, né, ou uma situação financeira muito vantajosa, são situações que as pessoas pesam no momento de um divórcio, né? Agora, se tu tem uma situação de infidelidade e vem junto uma crise financeira, aí é muito difícil segurar. Muito difícil segurar. Os casais brigam muito ainda pelo dinheiro, né? E mexe muito com o relacionamento. Mexe. E como na pandemia também muitas empresas faliram, muitas pessoas ficaram desempregadas também. Isso foi o que, né, muitas vezes a gota d'água, né? Já que estamos falando aqui em relacionamentos amorosos aí em tempos de pandemia, a questão do processo judicial, como é que tá? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, como eu faço? Tá mais moroso ou não? Tá mais demorado? Tá funcionando da mesma maneira? Eu te diria que hoje, que tá todo mundo já extremamente habituado, né, com a vida online, as nossas audiências, raríssimas exceções, tá? Nós temos audiências presenciais, né? Mas raras exceções. A maioria das audiências são todas online, são todas virtuais. Os processos estão andando normalmente. Os processos hoje todos são eletrônicos, então... Veio para ficar, né? Veio para ficar, né? E isso é uma situação, meu entendimento, excelente. Os processos são rápidos, os despachos são rápidos. A gente não tem mais aquela morosidade de tu pegar uma petição, leva para o fórum, aí distribui no protocolo, o protocolo tem que subir para o cartório. Antes era muito, agora não. Tu senta aonde tu estiver, se tu estiver aqui no escritório, se tu estiver na tua casa, se tu estiver na praia, se tu estiver na serra, em qualquer lugar, tu vai peticionar, tu vai dar um enter ali, tu vai protocolar a tua petição. É muito tranquilo, é muito fácil. E essa tua petição, ela entra automático no processo, né? Então, hoje, eu acredito que os processos estejam mais ágeis e mais rápidos, né, do que antes, quando eram processos físicos. Acho que essa morosidade a gente não pode, pelo menos estou te falando onde eu atuo, que é exclusivamente na área de família, tá? Nas áreas de família, não tem essa questão da morosidade, as audiências são marcadas, né? As coisas estão muito mais rápidas, processos que demoravam 3 anos, a gente está solucionando em 1 ano e meio. Doutora, para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que o pessoal deve estar se fazendo essa pergunta. Quem tem interesse em se separar, né? O relacionamento chegou ao ápice, assim, não tem mais como solucionar. Primeiro passo, procurar Informação. Tu tem que saber, em qualquer situação da tua vida, mas num divórcio... Como vai ser seu divórcio, em especial, não dá pra se iludir. Tu tens que saber onde é que tu tá pisando e o que te espera. Tu tem que ter um divórcio, para ele ser um divórcio bem sucedido, né? E entenda bem sucedida quando os danos são minimizados para todos e as pessoas conseguem manter uma convivência relativamente civilizada, sem grandes perdas financeiras. Eu acredito que tu fazer um planejamento, né? E pensar o teu divórcio de uma forma pragmática, né? Ele evita muitas dores de cabeça. Eu acho que a informação
e tu ter uma estratégia, né? Um plano estratégico, como é que tu vai te posicionar, o que que tu vai fazer, o que que tu tem direito, o que que tu tem obrigação, né? Quais são os teus deveres e quais são os teus direitos. Eu acho que isso é fundamental. Então deixar um pouco o lado emocional de lado e ser racional nessa questão do divórcio. É muito difícil no momento de um divórcio as pessoas deixarem o emocional de lado. As coisas são muito emocionais, e elas se confundem muito, né? Então eu sempre brinco, né, que processo não é lugar de vingança. Então, se tu tá magoada, se tu tá ferida, não é o momento de tu pensar nada. Então tu tem que ter um advogado, alguém que te auxilie, né? Um terapeuta, alguém que te apoie, mas tu tem que ter alguém que te ajude a pensar para não fazer bobagem. Isso aí. Doutora, adorei conversar contigo, obrigada pelos esclarecimentos. E no nosso próximo bloco aqui, falando de direito de família, no próximo programa, a pauta é pensão alimentícia, porque depois do divórcio vem a questão da pensão.